Eu estou separando aqui um vídeo para a gente acompanhar aqui. Eu acho que isso aqui é legal. Vamos ver aqui. Se eu vou pular aqui as ADs, é sobre Assassin's Creed, beleza? E eu vou trazer aqui o canal. Acho que a primeira vez que eu trago vídeo desse canal é Dark Nice BR. Dark Nice BR. Por que os Templários são os heróis da saga Assassin's Creed? Os Templários? A gente teve a experiência, né, de jogar como Templário com Assassin's Creed 3, o Rogue, e aí a gente passou a ver da ótica dos Templários o que eles queriam para a humanidade, né? Uma visão diferente dos assassinos. Vamos ver aqui o que o Dark Nice BR tem a nos dizer sobre os Templários. Os Templários são os heróis da saga Assassin's Creed. A princípio, essa frase pode gerar uma certa controvérsia. Como que os Templários, a ordem que sempre desprezou o livre-arbítrio, a que já matou milhares de inocentes durante toda a história e que quase sempre protagonizou os piores momentos, eticamente falando, vistos na saga, com exceção de você, Rogue, como que esses caras são os heróis? É estranho quando você conhece apenas a trilogia Ezio e o primeiro jogo do Assassin's Creed. Aí a série foi evoluindo, mostrando a visão deles. Realmente, depois que você começa a conhecer, você vê que tem dois lados de uma mesma moeda. Sim, é uma pergunta bem difícil de responder, principalmente se você jogou os games da franquia sem prestar muita atenção nos argumentos utilizados pelos nossos oponentes antes de matá-los, ou depois de matá-los. Em 90% deles nós olhamos pelos olhos de um assassino, mas nesse vídeo vai ser diferente. Lembra daquela frase, todo vilão é o herói da sua própria história? Pois é, essa frase é tão linda quanto a sua atitude de me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano. É sério, por favor, me ajuda aí, falta tão pouco. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo pensam indiscutivelmente 87 mil, parabéns, cara, conseguiu. Eu tô indo em busca disso também. Que os Templários são os vilões. E eu pergunto, por quê? Altair, Ezio, Connor, todos eles chegaram na conclusão, depois de uma grande jornada, de que os Templários não são simples vilões. São uma ideia, são um pensamento diferente, um caminho alternativo. Os assassinos querem a paz, eles almejam essa paz mais do que tudo. Eles são capazes de fazer qualquer coisa por essa tal paz, certo? Errado. Esses aí são os Templários. São eles que amam tanto a paz que são capazes de fazer qualquer coisa para se chegar até lá. Um assassino acredita que com o amadurecimento e livre-arbítrio pode-se chegar até lá. Mas será mesmo? O Altair acreditava nisso. Mas qual a paz que ele alcançou exatamente? Ele morreu trancado dentro de uma biblioteca selada. Ele morreu de velhice, vendo cada um dos que ele ama morrer lentamente. Ele não teve paz alguma. E liberdade? Ele teve liberdade? You too were born into this order. Do you regret it? How can I regret the only life I've ever known? You may find a way in time, and it will be up to you to choose the path you prefer. O próprio credo que defende a liberdade individual doutrinou essa criança desde o seu nascimento. O Altair não teve escolha a não ser pertencer ao lado assassino. E quando amadureceu, ele disse isso aí. When I was very young, I was foolish enough to believe that our creed would bring an end to all these conflicts. If only I possessed the humility to say to myself, I have seen enough for one life. I have done my part. Then again, there is no greater glory than fighting to find the truth. We are ready. O conhecimento, a sabedoria, o aprendizado que Altair levou para Ezio e para os futuros assassinos ao redor do mundo através do seu códice é exatamente esse. Não achem que vocês sabem de alguma coisa. Não existe uma verdade absoluta. Os assassinos não são os mocinhos que tantos falam e os Templários não são os vilões como vocês dizem. A paz sempre será duradoura. As guerras são inevitáveis. Os assassinos devem se contentar com as pequenas vitórias, devem reconhecer essa verdade que vos digo e viver em paz sabendo disso. Foi com esse mesmo conhecimento aí, galera, que o Ezio se aposentou. Ele teve a humildade que o Altair não teve no seu tempo. A humildade de dizer que já viu coisas o suficiente para uma vida. Então olha só, pessoal, o maior assassino de todos os tempos acabou de reconhecer abertamente aqui que a paz sempre será temporária se depender do livre-arbítrio, que não existe uma verdade absoluta e que os assassinos devem viver em paz sabendo disso. Então, se a verdade não existe, logo haverão discordâncias, certo? E os Templários são a personificação perfeita dessa discordância. Al-Mualim, por exemplo, um assassino. Talvez um dos assassinos mais sábios que já existiu.
Mas o que aconteceu com ele? Ele foi quase um Altair, mas ao contrário de Altair, ele não aceitou que os assassinos lutam tanto pra, entre aspas, nada. Ele não aceitou que a paz nunca chegaria definitivamente. Ele se desesperou, ficou com medo de toda a sua vida e estudos não significarem nada, entre aspas, e influenciado pela maçã, mesmo não sendo um templário, acabou agindo como um. Logo, a gente cai naquela minha bendita frase na qual me inspirei em outra muito famosa. Ou você morre como um assassino, ou vive o suficiente para se tornar um templário. Frase essa que se aplica perfeitamente a Al-Mualim, mas não se aplica ao Altair, pois o Al-Mualim não se contentou com as pequenas vitórias do credo, o Altair sim. Os templários são basicamente assassinos que perderam a fé na própria luta deles, assassinos que não aguentam mais esperar eternamente para algo impossível. Quer mais um exemplo? Ezio Auditore, esse aí vocês conhecem. O Ezio, quando jovem, acreditava que o lado assassino era indiscutivelmente o lado correto, e pior que ele estava certo. Ele enfrentou os Borgias, pessoal, templários altamente corruptos, tão corruptos que até mesmo os próprios templários muitos anos depois classificariam a época dos Borgias como a época das trevas para a Ordem Templária. Por isso que eu disse, se você só jogou até os jogos do Ezio, você entende acreditar somente nos assassinos. A época de vergonha. Rodrigo, César e companhia não eram verdadeiros templários. Na verdade, eles usavam da influência da ordem para ficarem ainda mais poderosos. O Ezio se acostumou com isso. Ele se acostumou em ver os templários como pessoas corruptas. Ele se acostumou com essa visão de bem versus mal. E quando ele chegou em Constantinopla, enfrentando ali sim verdadeiros templários, ele cometeu os maiores erros da sua vida. Durante nossa jornada no Revelations, nós ouvimos que o sultão está à beira da morte e que a sua coroa vai cair sobre a cabeça de um dos seus filhos. O Hamet, que é o grão-mestre templário, ou o Salim, que é o pai de Solimão, que é um garoto que a gente conhece na nossa aventura, que é muito bacana. Enquanto a gente passeava pelas ruas ou avançávamos na história ali do Revelations, nós ouvimos que Salim, que é o pai de Solimão, era a melhor escolha para se tornar sultão. Rapidamente, galera. Tendo em vista que Assassin's Creed vem se perdendo ao longo do tempo, e se vocês não conhecem os jogos da Assassin's Creed desde a sua origem, da sua concepção, com o primeiro, com os jogos do Ezio, joga esses jogos. Principalmente o do Ezio. O 2, Brotherhood e o Revelations. Joga esses jogos aí, cara. Deu até vontade de jogar de novo. Porque, cara, você tem um puta protagonista, uma gameplay muito boa, uma Itália, uma representação da Itália nos primeiros jogos do Ezio. Muito bem feita, muito boa, a trilha sonora muito agradável, a história muito boa de vingança do Ezio, você acompanhar o crescimento dele ao longo dos 3 jogos. Cara, é sensacional. E você vê como a série Assassin's Creed se tornou uma gigante da Ubisoft e ela se perdeu com o tempo, por conta da própria Ubisoft, né? Cara, então, vá conhecer os jogos do Ezio, são muito bons. Você vai virar um fã da Assassin's Creed, com certeza, bicho. Eu devo até rejogar, só pra relembrar, mano. Muita coisa boa desses jogos. Ele tinha um pulso firme, não era fraco, não tinha medo de guerrear. Já o Hamet, que era o grão-mestre templário, ele era calmo e tranquilo. Ele não seria um bom líder, segundo os Genízeros, porque ele não tinha as características necessárias para ser um sultão. May I speak freely? You'd better. You're weak, Ahmed. Pensive in times of war and restless in times of peace. You lack passion for the traditions of the Ghazi, yet you speak of fraternity in the company of infidels. You make a decent philosopher, Ahmed, but you will be a poor sultan. You may show yourself out. Ora, meus amigos, se os assassinos prezam pela paz, qual dessas duas personalidades eles deveriam ajudar para chegar ao poder? Pois é, mas o Ezio acaba ajudando Salim, e o que é que acontece? Verdade. Isso aí que vocês vão ver. Não foi isso aqui que aconteceu, essa margarina aqui. Novo sérum epigenético de Eucerin desacelera o envelhecimento da pele em 4 semanas. Opa. So, you are the assassin. Ezio Auditore. I am Selim, Suleiman's father. He speaks quite highly of you. He is a remarkable boy with a magnificent mind. Were it not for his endorsement, I would have you killed where you stand. Leave this place. Do not return.
Até o próprio Ezio se arrependeu do que fez. Ele julgou o Ammit por ser templário, mas ele era a melhor escolha provavelmente para se tornar sultão. A mente de Ezio estava muito envenenada pelos Borgias, e provavelmente a de muitos que estão assistindo esse vídeo também estava. Lembra do que eu tinha falado antes? Basta um assassino viver o suficiente para se tornar um templário? Vamos olhar pro Ezio do Revelations novamente, porque tem uma coisinha ali que vocês provavelmente nunca prestaram atenção. O Ezio no Revelations mata um general militar inocente depois de ter confundido ele com um traidor. Até aí tudo bem, não foi culpa dele, ele se confundiu. Sim. Depois ele destrói um patrimônio público, mata vários militares em Istambul, incendeia vários navios militares, taca fogo em uma cidade toda coberta, mata diversos inocentes. Ah, Dark, mas peraí, Dark. O Ezio não sabia que aquela explosão em Capadócia ia fazer todo aquele estrago. Ele não queria matar aqueles inocentes. Ah, ele não sabia não, é? Bene. Keep out of sight until you hear the explosions. Then you run. Explosions? If you do that, all hell will break loose. You will panic the entire city. See, I am counting on it. And then what? Then I find Manuel Paleologos. Depois ele volta para Istambul, descobre que seu amigo Yusuf morreu e ele fica muito triste. Ele diz que a cidade toda está contra eles e que o assassino do Yusuf espera dentro do arsenal. Mas peraí, Ezio, por que exatamente a cidade está contra você? Será que é porque você matou um general militar inocente por conta de um erro? Será que é porque você explodiu uma torre que garantia proteção à cidade? Engraçado ver isso, cara, porque o Ezio cometeu muito mais erros, e aí tá ficando bem lúcido aqui, graças ao Dark Nice BR. O Ezio cometeu muito mais erros quando ele já era um mestre bem conceituado dentro da ordem. Foi quando ele cometeu mais erros ao invés da sua juventude. Juventude, ele cometeu mais erros, cometeu muitos erros também, justificável pela sua imaturidade, por sua sede de vingança tão aflorada assim. Mas depois de velho, cometer esses erros aqui, cara, não conseguir ler bem os seus inimigos, sacrificar muitas pessoas inocentes só para pegar um templário naquela caverna lá, que aliás é uma missão bem chatinha do jogo, mas engraçado, né? Será que é porque você matou vários militares e destruiu seus navios só para poder chegar em Capadócia? Eu acho que você tem um pouco de culpa nisso aí também, né? Depois de ver o seu amigo morto, mesmo tendo uma parcela grande de culpa, Ezio comanda um ataque direto à fortaleza da cidade, chamando vários de seus assassinos. Esconder-se em plena vista? Os assassinos estão literalmente batendo de frente com um esquadrão templário aqui. É óbvio, meus amigos, o Ezio não é um ser humano terrível, todos nós sabemos disso. Ele apenas estava cansado, como ele diz no próprio início do jogo. Verdade. Cansado, pois estava há mais de 17 anos fazendo a mesma coisa, matando e matando. Até onde isso o levou exatamente? O mundo melhorou, ele queria respostas, mas as respostas de Altair estavam trancadas atrás de uma porta selada, que precisava de chaves. E o Ezio queria aquelas chaves mais do que tudo. Ele foi capaz de matar inocentes para pegar essas chaves mais rapidamente, ele foi capaz de destruir parte de uma cidade e matar vários militares para pegar essas chaves mais rapidamente, e o mais importante, ele foi capaz até mesmo de colocar a vida do seu amigo e da sua futura esposa em perigo para conseguir essas chaves mais rapidamente. O Ezio não é mau, ele não é um homem ruim, ele apenas cansou de passar mais de 3 décadas fazendo a mesma coisa. Ele queria encontrar as respostas logo e ele achou que os fins justificariam os meios. O Ezio no Revelations é a minha versão favorita dele indiscutivelmente, tão favorita que já vai ganhar um vídeo especialmente dedicado a ele. Ele é um personagem que tem muitas camadas. Ezio, assim como o Al-Mualim, foi outro assassino que cansou. A diferença é que o Al-Mualim foi tentado pela maçã do Éden, mas a semelhança é que os dois foram longe demais com o credo. Logo, por que exatamente os templários são os vilões? Até os maiores nomes do credo, Altair e Ezio, ou os mais filósofos, Altair e Al-Mualim, desistiram, sucumbiram ao lado ditatorial ou morreram sozinhos, porque os templários precisam aceitar que esse é o lado certo a ser caminhado. E se eles não aceitarem, o que é que eles podem fazer? Serem mortos pelos assassinos? Sim, os templários fazem coisas horríveis para se chegarem aos resultados mais rapidamente, mas não que outro. Passou as cenas do Assassin's Creed 3, um dos pontos altos do jogo é a interação do pai e filho. Connor, pai e filho, né? Ethan e Connor. Muito maneiro. Os assassinos já não fizessem isso. Foi muito pouco a interação entre eles, mas foi muito boa quando teve. Sim, você pode dizer que os templários querem escravizar a humanidade, por isso que eles são vilões. Mas aí você vai estar errado, né? Os templários não querem escravizar a humanidade, eles querem guiá-la para a paz. E somente aqueles que quiserem destruir essa paz que seriam silenciados. Nossa, Dark, que absurdo! Pois é, mas não que os assassinos também já não fizessem isso. E mesmo se os templários quisessem escravizar toda a humanidade com as peças do Éden,
será mesmo que eles estariam errados? Os humanos na saga Assassin's Creed não foram criados exatamente para essa função? Seguir ordens de pessoas muito mais inteligentes daqueles que possuem a maçã do Éden, seus criadores? Pois é, até a própria história da humanidade na saga Assassin's Creed mostra que os humanos precisam de uma direção. Não há como esperar que a humanidade consiga amadurecer e evoluir sozinha, pois aqueles poucos que conseguiram também cometeram muitos erros. O Altair chegou na conclusão de que a paz eterna é impossível. O Al-Mualim enlouqueceu, o Ezio se aposentou e o Pitágoras, antes mesmo da luta começar, já disse que o mundo funcionava de partes iguais de ordem e desordem, como se fosse uma espécie de balança, e que isso nunca acabaria. Mas então, por que os Templários são vistos como vilões em 90% dos jogos? Simples, meus amigos, porque eles são convictos demais na luta deles. Os Templários, assim como o Al-Mualim e Ezio, já cansaram de buscar uma forma correta de curar o mundo. Eles acreditavam que o pequeno mal que eles estavam causando ali vai se reverter com o passar de muitos anos. Por isso, por conta dessa convicção no que eles lutam, eles não questionam seus métodos, muito menos as suas atitudes. Os Templários fazem o que fazem porque é o plano deles. Todas as atrocidades que vimos até hoje em nome da paz ideal. Fica difícil para o jogador comprar esse lado templário, né? Porque do outro lado temos um grupo que sempre questiona os seus métodos, questiona as suas atitudes e verifica se estão mesmo fazendo a coisa certa. É por isso que em jogos como Unity, Rogue, principalmente o 3, o Connor sempre se questionava, principalmente quando ele começou a interagir mais com o pai dele. Temos a impressão de que os assassinos são ruins. Lá eles não questionam os próprios métodos, eles seguem à risca os dogmas do credo. Eles são tão metódicos e cheios de regras que muitos deles nem questionam se o que estão fazendo é certo ou errado. Muitos assassinos do Rogue, por exemplo, decidiram ajudar o Aquiles, ficar do lado dele porque sim, porque ele era o mentor, e é só isso que basta. Em Unity, o Arnaud foi expulso. E quando o Shay questionou o Aquiles, aconteceu tudo aquilo. Da Irmandade, mesmo matando vários alvos templários, matando vários inimigos, entre aspas. Ele foi expulso porque não seguiu o credo à risca. Ele questionou seus mentores e amadureceu ao ponto de trilhar o seu próprio caminho fora da Irmandade. Mas ainda assim, se mantendo fiel a ela, se mantendo fiel àquilo que ele acredita. O Altair teria vergonha dos assassinos do Unity, mas teria orgulho do que o Arnaud se tornou. É por isso que depois de muito tempo o Arnaud volta para a Irmandade e se torna mestre assassino. O fato é que os Templários e assassinos... Eu queria muito ver mais jogos do Arnaud. Porra, teve toda a questão de o jogo vir todo quebrado, todo cheio de bugs, mas tipo, mesmo até hoje, o Unity é o meu favorito. Seguido dos jogos do Ezio. Porque ele tem uma boa gameplay, uma boa jogabilidade quando você vai principalmente enfrentar vários inimigos. Você conseguir empilhar corpos nos jogos do Ezio. O Unity não. Se você tiver 4 inimigos à sua volta, meu filho, corre, porque a gameplay que ele te dá é muito bem feita. E é mais pé no chão. Se você enfrentar 4 ou 5 inimigos com armas, fortemente armados, você vai morrer, filho. O Ezio não, você vai de boa, pode vir 20, você consegue matar todos eles. E uma pena que eu espero que a Ubisoft um dia traga mais jogos como o Unity, cara, porque tinha boa gameplay, boa side quest também, uma boa ambientação, pô, enfim, a Ubisoft cagando na puta que pariu. Não são tão distantes assim um do outro como muitas pessoas pensam. Basta pensarmos em qual época nós estamos olhando para esse conflito e de qual lado nós estamos observando. Os dois lados estão certos, mas também os dois lados estão errados. Sim. Exatamente como muitas brigas que existem na nossa própria vida real. Por isso que elas são eternas. O que os Templários realmente procuram? Olha lá. Ordem, propósito, direção. Nada além disso. É o seu grupo que quer nos confundir com essa conversa sobre liberdade. Houve um tempo em que os assassinos pregavam um objetivo: a paz. Liberdade é paz. Ah, não. É um convite ao caos. Veja essa pequena revolução que seus amigos começaram. Eu fiquei diante do Congresso Continental e escutei enquanto eles rugiam e gritavam. Tudo em nome da liberdade. Mas foram apenas ruídos. E é por isso que você favorece o Lee? Ele entende as necessidades dessa futura nação melhor do que os idiotas que juram representá-la. Parece que sua língua só tem amargura. O povo fez sua escolha, que foi o Washington. O povo não escolhe nada. Isso foi feito por um grupo de privilegiados procurando apenas enriquecer.
Eles se reuniram em particular para seus bens próprios e se disfarçaram com belas palavras, mas não com a verdade. A única diferença, Conan, a única diferença entre eu e aqueles a quem você ajuda é que não finjo afeição. Que puta diálogo, hein? Você começa a querer entender e até aceitar os Templários. Não na época dos Borgias, mas sim nessa era do Reitan. E que deu a entender que ele era um assassino que passou pro lado dos Templários por conta dessa visão deles. Caralho, que sensacional. E a Ubisoft perdeu isso com o tempo. Vocês curtiram o vídeo, se vocês não tinham Muito olhado bom. por esse lado do Ezio do Revelation, sobre os assassinos cansando e gostaram desse estilo de vídeo, não esqueça do like, tá? E se inscrever no canal pra me ajudar a chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano, que eu tô quase conseguindo, falta só um mês e pouquinho, então por favor me ajuda aí. E é claro, né, pra você receber muitos conteúdos de Assassin's Creed assim como esse, até porque eu só gravo vídeo sobre isso, é um canal 100% focado nessa saga maravilhosa. Comenta aí a sua Legal. opinião, se os assassinos e templários existissem, qual dos dois lados você escolheria? Vai ser muito legal ler os comentários desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de sempre, vocês são incríveis. Tamo junto, forte abraço e tchau! Bom vídeo, Dark Knights BR. Galera, vai lá conhecer o canal dele. Interessante a visão que ele trouxe aqui pra gente sobre os Templários e os assassinos. O que vocês acharam? Opa, a propaganda aqui invadindo aqui meu vídeo. Desculpa. Galera, se inscreva no canal aí do qual é o nome dele? Dark Knights BR e aqui no Cine Comics, beleza?